Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todos os olhos voltados para a base do São Paulo, muita coisa acontecendo que eu vou atualizar e vou manter vocês informados de tudo aqui nesse vídeo sobre o nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, né? Gente, antes da gente começar, tem novo jogador também, tem novo atacante, surge novo atacante, tem muita coisa acontecendo. Eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo, fiquem comigo até o final. Gente, antes da gente começar, tudo aquilo de sempre, é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando o like, galera. O like dá mó moral, ajuda demais no canal aqui no trabalho diário. E se inscrever e deixar o like é tudo de graça. Então se inscreve, ative as notificações e vão deixando like. E vamos pro vídeo, mas antes, vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo aí enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Gente, já temos uma notícia, né? Uma informação. O Hugo sofreu uma fratura no ligamento direito, volante da base, meio campista ali da base, que estava já subindo pro profissional. O Zubeldia tinha falado que o Hugo seria um dos jogadores que ele iria utilizar. Dois meio campistas que nós vemos ali, né, já pedindo passagem, fazendo a transição do sub-20, né, das equipes de base, das categorias de base para o profissional, era o Hugo e o Negruti. Agora o Hugo está lesionado, então isso deve retardar a sua vida para o futebol profissional, infelizmente, né? Garoto tem muito potencial, vamos estímulos, melhoras o quanto antes pro garoto aí, pro atleta, pro jogador, para ele se recuperar o quanto antes. Mas o Hugo, por enquanto, nós não vamos ver por conta dessa lesão. Ali, ó, fratura no ligamento do joelho direito, infelizmente, né? Vamos torcer para ele se recuperar o quanto antes. Galera, Lucas Ferreira e Matheus Alves estão relacionados para o jogo do São Paulo contra a Portuguesa. São Paulo vai enfrentar a Portuguesa em um jogo muito interessante, muito bacana, porque nós vamos poupar, né? Nós vamos com o time em reserva. Nesse momento é muito bacana fazer isso. Na pré-temporada tem que fazer isso mesmo. Eu cobro, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, eu cobro um pouquinho mais de entrosamento, mas o São Paulo fez uma partida de gala contra o Corinthians. Entrosamento que eu digo é o Oscar conhecer todos os caminhos do Lucas, do Luciano, do Caleri e vice-versa, porque o São Paulo precisa ganhar título. Mas, com a partida que o São Paulo fez contra o Corinthians, dá para nós confiarmos bastante no time titular que está sendo montado. E aí, a pré-temporada, colocar os meninos da base passa a ser completamente válido, né? Tivemos uma grande polêmica em relação ao Matheus Alves e ao Ferreira, né? O Zubeldia tinha falado, eu vou só trabalhar com dois da base, não vou trabalhar com outros e tal. Gerou um grande problema, né? Gerou uma grande problemática em relação a isso, porque nós sabemos que é muito delicado quando se fala de São Paulo, quando se fala de base e todas essas questões. E ele tinha falado também do Mike, lateral direito destaque, né? Da Copinha, onde todo mundo viu que o Mike tem muito potencial. E aí, pega muito mal o Zubeldia falar que não vai utilizar, não vai jogar com um cara do nível do Mike, não vai usar, meramente nem testar, né? Uma das coisas que queimou muito o Zubeldia no São Paulo, principalmente na temporada passada, foi ele não colocar tanto assim o William Gomes. Já vou chegar no William Gomes também, mas foi ele não utilizar tanto os jogadores da base, ou não saber utilizar tanto os jogadores da base. Então, neste momento, neste período, ele sabe que precisa fazer isso não só para agradar a torcida que quer ver os jogadores da base ali no São Paulo, mas que ele precisa fazer isso porque a diretoria cobra isso. E a diretoria, não é que a diretoria tá fazendo alguma coisa da cabeça. A diretoria, isso é cultural no São Paulo. Os jogadores da base precisam jogar para salvar o São Paulo financeiramente falando. Isso é cultural. O São Paulo revela jogadores para fazer boas vendas ou render em campo. Nós temos dois jogadores que a gente enche o peito pra falar de orgulho, que é Beraldo e Pablo Maia, que subiram e foram campeões da Copa do Brasil jogando de verdade, né? Até mesmo o Nestor, que pra mim é um nível bem abaixo desses daí, mas o Nestor teve sua importância na Copa do Brasil. Então é disso que o São Paulo precisa, ganhar títulos com alguns jogadores da base pra fazer grandes vendas. Então pega muito mal isso que o Zubeldia faz. Então a gente percebe um certo dissabor,
um certo peso, uma coisa não tão simples quando o Zubeldia fala de A, B ou C da base que vai utilizar, que não vai utilizar. Mas, muito provavelmente, aí contra a Portuguesa, nós esperamos ver, né? Além de Ferreirinha, Eric, André Silva, que são jogadores contratados e que tem que jogar mesmo, porque para banco, o São Paulo, você vai falar de elenco. Lembra quando a gente falava, o Palmeiras tem 3 elencos? São Paulo tem pelo menos 2 elencos completaços. Nós temos de zagueiro reserva Ferrarese, Juan Tressoldi, Sabino. Aí você tem lá Marcos Antônio, Santilongo, Bobadilha, Luiz Gustavo no meio campo. Você tem agora o Enzo Dias e o Wendel. Muito provavelmente o Enzo Dias vai jogar, mas tá chegando o Wendel. Aí você tem lá no lateral direito, você tem o Igor Vinícius, o Moreira. Tem agora o Cédric Soares. O ataque, você tem André Silva, Eric, o Ferreirinha. Então tem muito time o São Paulo. A gente fala, o Palmeiras tem 3 elencos, fica difícil. São Paulo tem pelo menos 2 elencos muito competentes. Muito bacana. Então agora a gente espera ver o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, né? Uma coisa que deu um certo rebuliço em relação a isso, uma certa polêmica muito grande quando o Zubeldia falou que não ia usar. Aí já parou, já dá aquela loucura, né? E a diretoria... A gente vê que a diretoria é bem ativa em relação à minutagem, quem vai jogar ou não da base. É uma coisa muito criteriosa, né? O São Paulo trata isso com muito cuidado. Nós sabemos o porquê, né? Lucas Ferreira, Matheus Alves e pode, né? Por mais que o Zubeldia falou que não vai usar o Mike, pode ser que o Mike esteja relacionado também. Mas independente de tudo isso, nós esperamos já ver alguns jogadores da base e principalmente o Rian Francisco, né? Que esse é um dos que tem que subir pro profissional, que muito provavelmente subirá e ficará no profissional do São Paulo, onde ele é muito necessário. Vamos ver como é que vai ficar. O Mike pode entrar também e também precisamos ver o Matheus Alves, né? Porque até mesmo, eu não tô comparando, tá, galera? Mas a gente precisava ver do Matheus Alves o que o Oscar fez. É claro que é muito discrepante, é muito diferente. Mas o Matheus Alves, ele é um meia atacante. Ele é um cara meio clássico 10. Então, para jogar junto com o Ferreirinha, com o Eric e com o André Silva, você já precisava de uma figura tipo do Matheus Alves. Quer colocar um banco? Não quer colocar o Oscar? Porque o Oscar é o melhor, né, que tem de todos, pelo menos aqui do Brasil, disparado. Meia, né? Meia articulador. O Oscar é disparado melhor e eu já tinha falado isso pra vocês. Não quer colocar o Oscar? Quer poupar o Oscar? Eu acho que o Matheus Alves já deveria começar a fazer isso. Claro que não vai conseguir nunca fazer o que o Oscar faz por uma questão de idade ainda, né? Ele não tem nem... Não temos nem essa preocupação em relação a isso, né? Mas, pra mim, já teria que ter a figura de um meia armador, de um camisa 10 pensante ali, que o Matheus Alves tem essas características. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? São Paulo e Portuguesa vai ser um jogo bem bacana pra gente ver novas caras, né? Por mais que o Eric já esteja lá, Ferreirinha, André Silva, a gente quer ver também essas novas caras, né? Abre aspas, em 2025. Como é que vão jogar em 2025? Que nós vimos pouco ainda desses caras. Gente, o William Gomes foi vendido pro Porto. Algo que deu um rebuliço enorme. É o que eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo. Todos os olhos, né, estão voltados para a base do São Paulo nesse momento, né? A venda do William Gomes, que já não era mais base, já era um jogador profissional, mas é da nossa base aqui, né? A venda do William Gomes pro Porto pegou muito mal por conta dos valores. Estão resgatando aí na internet falas do Casares, do Belmonte. Quem comprou, não vai comprar mais jogadores baratos e tal. E todo mundo entende que esses valores em volta do William Gomes não são aceitáveis, né? Algo em torno de 12 milhões de euros, né? Dá mais ou menos, dá quase 80 milhões de reais, algo assim, né? A torcida, a maior parte de vocês, e eu também partilho um pouco disso, entendíamos que o William Gomes teria que ser vendido por 130, 150 milhões de reais, né? E aí, caminha junto a liberação do Wendel do Porto, né? O São Paulo, eu já tinha trazido aqui pra vocês que o São Paulo iria querer a liberação de imediato. Por mais que o Wendel já era nosso, o São Paulo não iria querer, o pré-contrato já assinado, o São Paulo não iria querer pro meio do ano, o São Paulo iria querer agora. Foi bem como eu trouxe pra vocês. E aconteceu isso. A venda do William Gomes pro Porto, por esses valores, tem também a liberação do Wendel junto. E mais uma porcentagem, falam em 20% em uma venda futura do William Gomes. Mas mesmo com tudo isso, grande parte da torcida entende que os valores foram abaixo. Eu não sei. Eu acho que foi também. Eu esperava mais, né? A gente vê, é aquilo que eu falei pra vocês, a gente vê o Flamengo, Fluminense, Palmeiras fazendo vendas bem melhores que o São Paulo, né? E o São Paulo com um jogador do nível do William Gomes, que poderia render valores maiores, não rendendo tanto assim.
ainda, né? Por que o São Paulo não sai esses 2 dígitos para os jogadores da base, né? Qualquer carinha hoje, por exemplo, pega o Everton Cebolinha, que sempre foi um bom jogador. O Everton Cebolinha deu uma queda gigantesca na carreira. Veio por o quê? 90, 100 milhões de reais pro Flamengo? Então, quanto que tem que valer um William Gomes? O William Gomes teria que valer... Vamos falar sério. Se o São Paulo valorizasse o jogador, colocasse mais pra jogar, o William Gomes poderia ser facilmente vendido por 150 a 180 milhões de reais. Pelos valores que a gente vê hoje, pela idade do jogador e por tudo que o William Gomes... as impressões que o William Gomes deixa em campo, em que ele futuramente pode render muito. Então é estranho, é complicado. Vamos torcer para que isso acabe no São Paulo, né? Que os próximos jogadores aí, o Rian, que muito provavelmente será vendido, Henrique Carmo, os próximos da fila, sejam feitos vendas que sejam lógicas com os valores do São Paulo, né? Galera, novo atacante no São Paulo, agora é o Lázaro, está no Almeria da Espanha, já passou pelo Palmeiras. São Paulo busca de todo jeito mais um atacante. Eu não acho tão necessário assim, mas muito provavelmente o São Paulo irá contratar centroavante. Era o que faltava, né? Lateral direito, eu trouxe o Cédric Soares, eu falei para vocês aqui de forma exclusiva que o São Paulo já tinha assinado, já tinha contratado o Cédric Soares e agora é um atacante, né? Era o Gabriel Veron, o São Paulo estava muito interessado e agora nós entendemos por que o Gabriel estava muito próximo do São Paulo, né? O Gabriel Veron, porque aparentemente o negócio com o William Gomes já vinha antes de tudo que nós já sabíamos, as negociações já caminhavam bem antes do que nós víamos acontecer. Então o William Gomes já estava sendo negociado. Por isso que o Gabriel Veron veio muito forte, quase já assinado com o São Paulo, né? Mas foi pro Santos o Gabriel Veron. E agora surge o Lázaro aí, atacante, né? Ponta, atacante e tal. Eu não acho que precisava, mas o São Paulo muito provavelmente vai contratar. Esse Lázaro, eu lembro dele um pouco no Palmeiras, nada demais. Parece que o São Paulo não vai trazer o Lázaro porque o tal do Almeria aí, o Almeria Clube Espanhol, queria vender o jogador. E aí o São Paulo quer trazer com aquelas coisas do São Paulo. Empréstimo, com produtividade, aquelas coisas, né? Empréstimo, opção de compra, obrigação de compra, produtividade. Quer emprestar, o São Paulo não quer chegar e comprar o Lázaro. Mas eu já falei pra vocês aqui, eu acho que o São Paulo não precisa de atacante. Temos o Caleri, que é o nosso centroavante principal em uma má fase, verdade, mas agora, vocês viram como o Luciano fica legal, fica bom, sem ser de meia atacante? Foi o que eu sempre falei aqui pra vocês, é só tirar ele da meia. Olha o que aconteceu com o Luciano não tendo que vir buscar a bola, com o Oscar vindo buscar o jogo, com o Oscar pensando o jogo, articulando o jogo. Luciano passa a ser um jogador importante. Então nós temos lá Caleri, Luciano e o André Silva, que são centroavantes, podem jogar tanto de segundo atacante, né, como o Caleri não, mas o Luciano e o André Silva podem jogar tanto de segundo atacante como centroavante. E se ficar lento, em algum momento você tá com o Caleri e o André Silva, ou com o Caleri e com o Luciano, ficou lento, ou até mesmo com o André Silva e com o Luciano, ficou lento, tira um dos dois e coloca o Eric, Ferreirinha. São Paulo tem muito material humano para fazer coisas diferentes, para montar esse ataque. E tem o Rian Francisco, que é o nosso principal, que nós estamos esperando ver demais o que vai acontecer com ele em 2025. Então, para mim, atacante não precisava, mas muito provavelmente o São Paulo vai contratar. O nome que surgiu agora, por último, foi o Lázaro aí. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.